E aí, pessoal, beleza? Eu vim aqui hoje para falar sobre, não podia ser outra coisa, né? Coronavírus, mas na verdade eu quero falar um pouco sobre os diferentes cenários que estão sendo traçados para essa crise e também para o pós-crise, né? O que eu acho muito engraçado, porque primeiro no Brasil a gente não está testando, então a gente não sabe, não faz ideia de onde a gente está. E na verdade ninguém no mundo inteiro sabe o que vai ser, né? Como é que a gente vai sair dessa? Quando a gente olha para Wuhan, na cidade na China onde começou tudo isso, ela não tá voltando ao normal. Ela que tá no ponto mais distante, assim, que a gente pode olhar e ver, bom, como que a gente vai sair, ela tá com um sistema de rastreamento da população e classificando a população inteira entre verde, amarelo e vermelho. Então, tipo assim, normal não tá. Mas enfim, nessa variedade de coisa que a gente tem falando do que vai acontecer no Brasil, eu acho que a gente pode classificar entre as pessimistas, que falam de o PIB cair lá embaixo, o desemprego aumentar, muita gente passando fome, e também tem os otimistas, né? Não sei se dá para realmente chamar de otimista, porque todo mundo sabe que vai ser tá sendo, na verdade, uma crise dolorosa e pesada, mas tem gente que olha para isso e vê que as coisas ruins vão transformar para melhor a sociedade, vão fazer elas acordarem. Porque, na verdade, quando a gente olha para grandes crises durante a história inteira, a gente percebe que meio que a população dá um salto na crise. Aí, nesse salto a gente vai ou para frente ou para trás. Mas o salto a gente sabe o que acontece. Nesse momento a gente está no salto. E tem muita gente falando que esse salto pode ser bom. Por quê? Porque pode fazer as pessoas aprenderem mais sobre finanças públicas. Como assim? A gente estava vindo de um tempo onde toda hora estava falando o governo federal que a gente não tem dinheiro para nada, a gente não tem dinheiro para educação, a gente não tem dinheiro para saúde, a gente não tem dinheiro para transporte. Na verdade, agora com essa crise, chegou a verdade na cara de todo mundo que a gente tem dinheiro. Porque dinheiro, no âmbito do governo federal, é só uma questão de vontade política para conseguir, né? A gente pode emitir dívida. No Brasil, a gente tem ainda a facilidade de emitir dívida em real, uma condição que a maioria dos países emergentes não tem. Então a gente está num ponto privilegiado. Bom, outra coisa que pode acontecer, que dizem que vai ser bom dessa crise, o pessoal vai aprender a valorizar o SUS, porque o Mandetta entrou nesse governo falando em cobrar por consulta e terminou usando jaquetinho coletiva diária. Espero que tenha um impacto, essa realmente, eu espero mesmo que tenha um impacto, naquele mundo de pós-verdade que a gente estava vivendo, sabe? De gente combatendo fato com opinião, esse mundo de caos como método, que foi, na verdade, implementado pelo Steve Bannon, lá na campanha do Brexit do Reino Unido. Deu certo, ele ajudou o Donald Trump na eleição americana, deu certo, ele veio aqui pro Brasil e ajudou o Bolsonaro. Assim, bom, eu tenho um vídeo na internet da coletiva do Trump, quando ele dizem para ele, se tu não fizer nada, 2 milhões de pessoas, de americanos vão morrer, podem morrer. Na coletiva que ele deu logo depois de receber esses números, dá pra ver claramente, ele fala do hospital que ele via quando ele era criança, agora ele via na TV cheio de mortos, e isso tocou ele, porque na verdade ele percebeu que ele tem eleições americanas no final do ano. Ele não vai se reeleger com 2 milhões de mortes nas costas, porque as mortes vão cair em cima dos governantes, os governantes vão ser responsabilizados por tudo isso. É por isso que quando eu vejo todas as ações do Bolsonaro, eu penso, cara, o que tu tá fazendo? Qual é o cálculo político disso tudo? Porque as mortes aqui no Brasil recém estão começando, né? Então isso mostra uma desconexão com a realidade absurda. Parece o Guedes, em março, no início de março, o Guedes estava falando que a gente ia combater a pandemia com reforma estruturante. Por favor, né? Não é momento de falar em reforma estruturante. Não era momento lá, como não é momento agora. O que ele continua falando, né? Falando de teto de gastos. O teto de gastos, rapidinho, outro ponto. O teto de gastos não é sustentável. Porque ele vai ter que ser mexido em alguma hora. Porque a gente tem o que o governo federal é obrigado a gastar, aumenta por inércia. Porque é tipo assim, aposentadoria, que tem pessoas se aposentando, principalmente. Então, assim, os gastos sempre vão aumentar. Em 2019, o governo teve que fazer um contingenciamento enorme,
afetando várias áreas. Por quê? Porque o que ele podia gastar era 100 bilhões, para não explodir o teto de gastos. Em 2022, que é ano de eleição, esse valor vai ficar entre 60 e 80, o que vai parar o país. Então, em algum momento, esse teto de gastos realmente vai ter que ser revisto. Enfim, estratégia política do Bolsonaro. Qual é, né? Onde que ele quer chegar? Bom, eu acredito que agora chegou o momento em que as ações dele vão realmente chegar naquele núcleo duro que ele tinha, na verdade está chegando, que não abandonava ele. Porque a gente pensa, quais os grupos que elegeram o Bolsonaro, né? Vamos lá. Os lavajatistas, que agora saíram com o Moro, né? Ou racharam. A saúde, né? Com o Mandetta. E os médicos, né, tinham aquele ranço com o PT, então também foram pro Bolsonaro. Os idosos, né, que também em sua maioria votaram no Bolsonaro, agora estão vendo o Bolsonaro falar praticamente tipo assim, a economia é mais importante do que a vida de vocês. Então, agora o último pilar de sustentação do governo se tornou Paulo Guedes, né, a economia. E o pilar, o Paulo Guedes, é o que menos está sabendo reagir a essa crise. Como que a gente tem que reagir com essa crise? Gastos. A gente está vendo o mundo inteiro fazer isso. Ah, mas vai aumentar a dívida. Bom, o mundo inteiro vai estar com a dívida alta. Então vai ser um problema global. Não é o Brasil que, em prudência, está aumentando sua dívida. Não, é uma coisa do mundo inteiro. Então todo mundo entende o que está acontecendo. A economia funciona muito na base de confiança, de entender, de previsibilidade, entendeu? Todo mundo entende por que isso está acontecendo, por que tu emitiria mais dívida, sabe? Eles vão considerar normal. Renda mínima, entendeu? Muito importante que foi aprovado. Eu nem acredito que foi aprovado no Brasil, porque eu ouvi esse papo. Porque para aquelas pessoas, eu na verdade defendo que essa renda mínima tinha que ser para sempre. E as pessoas com quem eu falam, nossa, mas isso não existe, isso é muito utópico. Na verdade não é tão utópico. Eu pensava que fosse utópico esse papo no Brasil em 2020 e a gente está aqui em pleno governo Bolsonaro, com Paulo Guedes no Ministério da Economia, e a gente está tendo essa renda mínima, né? Por que eu acho que deveria ser e por que essa pauta já estava presente? A gente está tendo uma evolução tecnológica muito grande. O salto que o mundo vai dar agora entre 2020 e 2030, os especialistas fazem análise de que o salto vai ser maior do que o que a gente deu na Revolução Industrial, de diferença da sociedade antes para a sociedade depois. Muita coisa vai mudar. E aí vem aquele papo de 5G, vem aquele papo de carro voador, cidades conectadas, isso tudo. E a gente vai ter uma grande automoção. O que isso significa? Menos empregos de mão de obra não qualificada, que são a maioria no Brasil. Então a gente precisa dessa renda mínima, que o Eduardo Suplicy, na verdade, já falava sobre ela, mas eu pensei que ia ficar na esquerda radical, não radical, mas sinceramente na esquerda utópica, falando disso no Brasil. E fiquei impressionado que realmente foi implementado em 2020 aqui, né? Com esse governo. Mas, enfim, vamos voltar para a dívida. Como é que a dívida vai ser paga, né? Como é que a gente paga tudo isso? Bom, isso que a gente já estava falando de reforma tributária, mas eu acho que a reforma tributária vai ter que ser muito melhor discutida sobre como é que vai acontecer, porque, primeiramente, a gente tem que cobrar, e isso não é papo de esquerdista louco, mas, assim, todo país faz. Então a gente tem que cobrar tributos que não são cobrados aqui, que são sim em cima do 1%, que é o quê? Renda, patrimônio, lucro, dividendo, herança. Só aqui tem cinco impostos que são cobrados na maior parte do mundo e que aqui no Brasil não existe. A gente tem que cobrar. E são ainda os mais ricos, entendeu? Tem que cobrar porque a gente precisa desse dinheiro. E aí o que a gente faz? Onde a gente tem que dar alguma diminuição, sim, no consumo, porque a gente cobra muito em consumo e principalmente a gente tem que investir em infraestrutura.
E isso é o quê? Saneamento básico e principalmente não, mas muito importante também a questão da energia. Para quem não sabe, a energia aqui no país é muito cara. A gente no Brasil tem uma das energias mais caras no mundo inteiro e metade disso é imposto. Então e como a energia é a base para indústria, para todo mundo que produz, a gente tem que baixar isso também. Depois, também, se a gente precisar, a gente pode usar uma parte das reservas internacionais que a gente tem, o FMI calculou que a gente precisaria, o Brasil, para lidar com segurança, para qualquer crise, em torno de 250, 260, 270 bilhões de dólares, tá? De reservas. A gente tem 100, 120 a mais do que isso. Esse excedente poderia ser usado no futuro para abater da dívida. Por que a gente não usa agora? Porque a gente está com o dólar a 5,50. Essas reservas são em dólares. Se a gente quisesse abater da dívida, a gente teria que pegar esse montante dólar e trocar para real. Você já imaginou 120 bilhões de dólares transformado em real assim? Para onde que ia o dólar? Então, tipo assim, não é a hora agora de usar a reserva internacional. A gente primeiro emite dívida, que é um sistema muito mais fácil, muito menos, não precisa dessa medida agora, e depois, por causa do futuro, entendeu? Se a gente precisar, a gente usa. Mas assim, o mais importante agora, sinceramente, é aumentar essa seguridade, essa seguridade social, principalmente. E eu acho que é essa conversa que a gente, como país, tem que estar tendo agora. E porque essa conversa vai ser feita porque ela se tornou urgente. Então, eu acho que todo mundo tinha que ficar ligado nisso, porque a gente deu o salto. Aquele que eu disse, a gente deu o salto. Então, agora, todo mundo tem que prestar atenção, estudar realmente o que está acontecendo e trabalhar para que a gente vá para frente com esse salto e não vá para trás, tá? É isso. Se vocês curtiram, deem um like, comentem o que vocês acham. Acho que a gente devia conversar sobre isso, né? Compartilhem se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque quando eu postar vídeo aí vocês vão saber. Ativem o sininho, que aí vocês vão saber. É isso, gente. Beijo.